como que era o seu trabalho, como que você utilizava o iForecast, como que isso te auxiliou, te apoiou nas tomadas de decisões, e se você lembra, assim, algum caso específico que você possa compartilhar. Algumas histórias, né? Porque, assim, durante o meu tempo utilizando o iForecast, ele se divide em dois momentos, né? Um como operador VTS, lá dentro mesmo do centro VTS, olhando de perto cada movimentação das embarcações, entendendo todo esse dinamismo que o tráfego marítimo, né, envolve, a segurança da navegação e tudo mais. E o segundo momento foi como um analista de operações marítimas, já algo mais administrativo, algo mais assim relacionado à gestão. Então vamos lá, voltando a esse primeiro momento como operador VTS. Nossa, é super essencial, né, que as pessoas compreendam que os pilares de um serviço VTS é a segurança da navegação, né, essa primazia de segurança o tempo todo, de você garantir que o navio saia de um ponto A para o ponto B de forma mais tranquila, segura, é a salvaguarda da vida humana no mar, né, que querendo ou não está relacionado com isso, e a preservação do meio ambiente, né, assim, um todo, assim, seja para a comunidade, seja para a vida marinha, seja para a comunidade pesqueira, que também atua, né, nas proximidades da área portuária. E assim, a questão do iForecast, ela é interessantíssima, porque os portos brasileiros, né, adotam esse parâmetro de vento, onda, corrente, para que possibilitem a entrada e a saída das embarcações em seus terminais. Então, assim, quando você vê que realmente tem um sistema que você pode contar, né, que seja bem intuitivo, ao olhar você já consegue identificar se o vento está fora do padrão estabelecido pelo porto, ou se a corrente tá mudando, e você conseguir coletar essa informação de um sistema que está exibindo esse dado ali na tela, e simultaneamente você pegar um VHF e informar, comandante, para informação, o vento está mudando de nordeste para noroeste, enfim, passar aquele dado em tempo real. E por mais que, de repente, ele tenha essa informação, esse dado a bordo, você está reforçando, você está fazendo o seu papel, você está criando uma camada extra de segurança para poder garantir aquela saída do ponto A e o ponto B, que ele chegue lá tranquilo e calmo, e você fica com aquela sensação de serviço tranquilo, missão cumprida, né? Então, assim, uma coisa que a gente teve muita resistência também, porque eu fiz parte da primeira turma de VTSO do Brasil, né? Então, assim, lá em 2015, querendo ou não, assim, a praticagem não via isso com bons olhos, porque não entendia muito bem até onde o serviço VTS iria interferir, né, nisso. E, na verdade, não. A gente, como operador VTS, a gente estava ali para auxiliar a embarcação. E aí, com alguns práticos não entenderam que não, o VTS está vindo para somar, está vindo para nos auxiliar, está vindo. Eu posso consultar um centro VTS que está coletando informações e distribuindo essas informações para poder garantir a segurança da manobra. E alguns práticos levaram pouco tempo, mas aos poucos foram entendendo que era uma relação de parceria, que nós estávamos prestando serviço ali para a embarcação, para o navegante, né? Então, assim, é essencial. E muitas vezes, nós, como operadores VTS, às vezes a gente, assim, o terminal falava que o vento estava ok, estava dentro dos padrões. E aí, mas lá fora, o comandante via que não estava tão legal. E muitas vezes, tanto o terminal quanto o comandante usava o VTS, falou assim, VTS, como é que está o vento aí para vocês? Então, ter um sistema que traga uma informação robusta, sólida, confiável, a gente pegava o rádio e falava, ó, de acordo com os meus sensores, o sistema aqui está mostrando isso, 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 vento tal, corrente tal, onda tal. Sim. VTS, você pode me atualizar a cada 5 minutos, ou então a cada 1 milha de navegação que eu fizer aqui? Vamos atualizando, vamos acompanhando, a gente estava ali para isso.
Tá todo mundo alinhado em cima do mesmo dado, né? Em cima da mesma informação. Exato. E mesmo que tivesse discrepante, o Uhum. que que acontece? Porque às vezes lá fora batia, né, por ser mar aberto e tudo mais, e aqui dentro uma área mais abrigada, mas você tinha um centro VTS que tinha à disposição um sistema confiável e sensores estrategicamente colocados nas posições no canal, ao longo do canal, para que, ó, de acordo com o sensor A, que está lá, localizado lá, o vento está ali, mas de acordo com o sensor B, está assim. Então, o comandante ele vai adequando a sua manobra, ou o prático a bordo, ele vai adequando a velocidade, ele vai adequando exatamente nos pontos onde a gente ia passando, onde tinha mais ou menos interferência das condições climáticas e oceanográficas. Né? Entendi. E vocês utilizavam isso com os dados dos sensores, mas também com as previsões? Sim, porque, por exemplo, quando você tem uma manobra onde um terminal diz que o prático vai a bordo a partir de tal momento do pôr do sol, ou ao nascer do sol, antes do pôr do sol ou depois do nascer do sol. E aí você às vezes tinha uma previsão de que naquele momento, naquela previsão, ia ter alguma coisa ali que poderia afetar a manobra. Então, de forma antecipada, a gente já emitia boletins de informação, né? Seja via rádio, para as embarcações, ou então até mesmo em contato direto com o centro da praticagem. Falava, ó, de acordo com os nossos sensores, tem uma previsão aqui de um vento mais forte nesse período de entrada dessa embarcação. Porque, por exemplo, quando você opera um VLCC, né, que realmente qualquer coisinha vai interferir ali e a segurança precisa estar realmente alerta, focado. Então, quando a gente tinha informação prévia, né, justamente essa previsibilidade de alterações climáticas, o quanto antes você informar é melhor, porque aí o terminal ele consegue se reorganizar, o prático ele consegue de repente realizar uma manobra enquanto a condição melhora, ou então se de repente precisar fechar a barra, e aí esses dados servem até para praticagem também, auxiliar a praticagem nesse sentido, nessa tomada de decisão. Né? Tipo, não, tá perigoso, a condição não tá legal, não tá dentro dos parâmetros, então vamos fechar a barra e tudo mais. E, inclusive, até para aqueles comandantes que tinham isenção de praticagem, né, que a DPC emite, né, um certificado de isenção de praticagem mediante um protocolo e um processo que eles têm que fazer, essa informação é importante para ele, afinal de contas, ele não estava já, ele era um comandante altamente habilitado, devidamente né, homologado para estar executando aquela manobra ali, certificado, mas é bom você dar, ó, comandante, a gente tá, o senhor está chegando agora, mas vai levar mais 2 horas para chegar aqui na entrada do porto, e dentro desse período pode ser que a gente está com uma previsão que aconteça isso, isso e isso. Então, isso facilita. Então, o VTS, eu vou reduzir máquinas e vou aguardar. Ou então, não, eu consigo chegar aí antes dessas 2 horas. Você consegue otimizar, né, a operação portuária. Então, isso é bom para todo mundo dentro das margens de segurança. E é excelente ter essa previsão assim com antecedência, porque a tomada de decisão fica muito mais fácil. Perfeito, perfeito. E você lembra de algum caso assim específico que você vivenciou e que é memorável assim para contar sobre isso, assim, com previsão que fechou o porto ou que abriu o porto, enfim. Eu tenho um caso aqui, assim, que me marcou bastante, é que a gente estava com realmente uma previsão, a gente estava divulgando mensagens com relação à mudança climática e tudo mais, rajadas muito fortes e tudo mais, e aí, na época, assim, os parâmetros eram bem rigorosos com relação ao vento, por ser, assim, um porto novo, estava iniciando suas operações e tudo mais. E aí eu me lembro que tinha duas embarcações para acessar o porto, né? E aí a gente fez a informação, ó, de acordo com os nossos sensores, e a previsão é que não vai melhorar, e tá fora dos parâmetros e tudo mais, e os dois comandantes decidiram entrar. Não, vamos entrar no porto e tal, porque para mim aqui tá em condição segura. De acordo com os meus sensores aqui, eu consigo manobrar. Até porque eram embarcações de apoio offshore, e essas embarcações elas têm bastante recurso. Sim.
E aí eles foram entrando, assim, e foram percebendo, né, as condições e que aquilo que eu tinha relatado para ele, que eu tinha visto de previsão no iForecast, e que tinha de tempo real dos sensores, e que estava se confirmando a previsão, e eles Sim. mesmo assim foram entrando, não, vamos entrar. Aí o chegou assim, para poder, chegou bem perto do berço para atracação ali. BTS, eu tô saindo porque o vento tá batendo, vou embora. E o que vinha atrás, falou assim, não, eu vou. Sim. Aí Aí ele falou assim: ah, então eu vou aguardar aqui e deixa ele entrar. Aí o comandante que veio atrás, ele conseguiu entrar, pô, Sim. conseguiu no braço ali e tal, pô, bacana, legal. Eu não sei exatamente quanto tempo de experiência ele tinha ali, mas era Sim. uma embarcação que realmente acessava bastante o porto, porque justamente pela distância das bacias de petróleo era lá e cá, e às vezes essas embarcações vão 3, 4 vezes ao porto. Sim. E aí o segundo comandante que entrou, e aí o primeiro que falou assim: ah, não, eu vou sair, porque realmente não está em condição segura, não. E aí, conforme a gente foi percebendo, a gente começou a fazer? Isso despertou na gente o seguinte: esses parâmetros, eles não podem ser alterados de uma hora para outra. A gente Sim. precisa levantar os dados para poder apresentar para a autoridade marítima, né, no caso a Marinha do Brasil, e dizer, olha, de acordo com esse número de manobras, esse número de entradas, esses números de saídas e tudo mais, com essas condições acima, deram certo. Será que a gente consegue aumentar? Então, isso despertou na gente o seguinte: pô, vamos começar a levantar quantas manobras são realizadas acima Do dos limite. parâmetros, porque estava muito rigoroso, justamente por ser um porto muito novo. Sim. E aí, ao longo do tempo, a gente foi construindo essa relação de confiança com os comandantes, baseado em tudo que a gente tinha, né, na previsão, no dado real se confirmando, e eles conseguindo realizar a manobra. E aí, com o tempo, a Marinha do Brasil foi confiando no serviço do VTS, confiando nos sistemas que nos davam as previsões e os dados em tempo real. E aí, com o tempo, os parâmetros operacionais a gente conseguia ir aumentando, né? E assim foi evoluindo. Graças ao quê? A, a confiabilidade nos sistemas, no serviço e nas habilidades dos comandantes que conseguiam fazer por confiar nas suas embarcações. Claro, claro, perfeito. Muito bom, muito bom. Muito interessante isso. Que traz também aquilo que a gente estava conversando antes, dos dados, né, estarem bem organizados, para Sim, poder, a partir disso, poder analisar e conseguir essas coisas, né? Que você não tem esse dado organizado, essa observação do que está acontecendo, esse registro, você não consegue aumentar os limites, né? Que o sim, limite está pensando na segurança de uma sim. forma genérica, assim, relativamente. Então, você precisa ter essa observação cuidadosa para poder ajustar, né, personalizar realmente aquilo ali. Por navio tipo, né? Porque, por exemplo, essas manobras foram realizadas com PSVs, né? Com embarcações de apoio offshore. Sim, Logicamente, os parâmetros de limite de segurança para offshore é diferente de um navio tanque, de uma plataforma. Mas mesmo assim, é importante a gente coletar esses dados e fazer, né, cruzar como é que estava o tempo, como é que estava a onda, como é que estava tudo na hora da manobra, para que você consiga entender e construir. E aí algumas pessoas até falam assim, ah, mas é uma previsão, né? Pode nem acontecer. sim, É uma previsão que está ali para te alertar que alguma coisa pode acontecer. Se não acontecer, ótimo, legal, bom para todo mundo, vamos continuar com um tempo bom. Mas e se acontecer no meio de uma manobra sim, e te pegar desprevenido? Então é importante, é essencial ter essa previsão, mesmo que ela não se confirme, mas que se acontecer, o cara já está avisado, o comandante já está avisado, já está todo mundo ciente de que pode acontecer e qual é as estratégias para fugir de uma eventual situação que está prevista. sim, Não vai ser surpresa para ninguém, né? Já está ali no sistema, já foi divulgado e pode acontecer, sim. né? São os planos de contingência, né? Você está ali fazendo uma coisa, sabendo que é possível que possa acionar um determinado outro planejamento e que já está todo mundo ali alertado, pronto, né? O que é Exato. necessário fazer já está engatilhado, né? Já está stand-by. Exato. E essas duas fases na minha carreira foi assim, muito bacana, porque eu pude ver
todo o lado operacional e que às vezes eu não entendia o motivo de estar coletando alguns dados, mas aí quando eu fui para a parte de gestão, de análise e tudo mais, eu falei, então é por isso. E aí eu comecei a fazer um processo com os colegas que atuavam como operadores VTS, né, que foram chegando mais pessoas, a gente se ajudava em treinamentos e tudo mais, e aí eu comecei a dar essa consciência para eles, tipo assim, esse dado que você está coletando vai refletir num relatório, uma tomada de decisão do nosso diretor. Sim. Então, assim, às vezes é um número que o operador está ali coletando, que para ele fala assim, por que eu faço isso? É mais uma coisa que eu tenho que fazer? Não. Eu estou te contando que esse númerozinho que você está coletando para cada navio que está entrando, ele vai impactar num relatório que vai ajudar numa tomada de decisão, que vai ajudar a gestão do porto a solicitar uma alteração de parâmetro, a aumentar um pouco o calado, ou então com relação a implementação de calado dinâmico, por exemplo, e tudo mais. Então, essas condições climáticas de maré e tudo mais, isso interfere, isso impacta. Então, assim, são números que às vezes não fazem sentido nenhum para quem está ali coletando, que às vezes encara tipo assim, é só trabalho. Mas não, aquilo que está sendo exibido na tela, aquela previsão, e se você consegue fazer um match, né, da previsão com a confirmação daquilo que está acontecendo, você vai construindo um serviço altamente confiável. Perfeito. Muito bom, Douglas, muito bom. E você chegou a exercer, assim, essas mesmas funções, ou a primeira, né, do VTS, sem ter o iForecast e depois tendo o iForecast? Chegou a pegar Sim. Sim, sim, porque assim que eu comecei, lá em 2015, a gente não tinha o iForecast naquela época, né? Sim. Então era assim, era muito mais baseado naquela medição em tempo real. Em que sentido, né? Chegou a hora da manobra. Aí o prático ia a bordo, chamava, VTS, como é que tá vento, corrente, onda aí no seu sensor, aí, tempo real. E aí, às vezes, o prático ia lá fora, observava que realmente não estava em condição e a manobra era cancelada e gerava todo aquele processo de remarcar, de fazer tudo mais. Então, assim, com a previsão, fica muito mais fácil você conseguir colocar as manobras mais assim delicadas, vamos colocar assim, nas janelas em que o sistema está oferecendo, que aí você joga no seguro, né? Vamos jogar seguro aqui, vamos encaixar na janela. E aí, evidentemente, o número. Eu fiquei no VTS em 2015 até 2020, né? E aí, de 2020 a 2023, eu fiquei na parte de gestão e análise. Obviamente, os números de manobras canceladas lá em 2015, 2016 é muito maior do que os mais recentes agora, porque justamente você tem uma previsão, você encaixa, né? Você vai fazendo, ajustando. Esse aqui o vento está fora do padrão, mas pô, está fora do padrão, mas não está fora do padrão para um PSV. Então vamos encaixar PSV. Você consegue fazer um line-up, né? Você consegue fazer uma organização melhor da sua fila de embarcações de entrada e saída e conseguir fazer também ajustar. Tem uma manobra para sair, uma manobra para entrar. Aí você consegue realmente fazendo esses ajustes aí baseado nas janelas de operações. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E tem mais alguma coisa que você gostaria assim de contar, de relatar? Eu sou fã de vocês, né? O Matheus sabe disso. Nas oportunidades que eu tive com o Matheus, com o Bruno, com você, assim, realmente todas as pessoas que vieram me perguntar de vocês, eu só tive coisas boas a falar de vocês, e foi de coração mesmo, porque é um relacionamento que a gente foi construindo ao longo do tempo, e que foi passando justamente a confiança, e isso na vida, né, a gente constrói pouco a pouco a confiança, Sim. mas assim, é uma empresa que passa pra gente, assim, eu me sinto em casa com vocês, sendo bem honesto, bem simples, assim, na expressão. Porque se a gente está com alguma dúvida, vocês explicam. Se a gente está com alguma necessidade, vocês vêm para entender, vocês vêm para buscar a solução, vocês pensam junto, sabe? E isso é bacana, isso é diferente. Não é porque eu estou com vocês aqui falando agora, nessa oportunidade, nisso. É legal, é bacana. Não é à toa que
que assim, aonde eu for, eu já falei, deixei isso bem claro até pro Bruno, não, pro Matheus, falei com esse cara, aonde eu for, eu vou levar o nome de vocês, porque assim, pô, precisa de um serviço confiável, de uma galera que realmente vai junto, vai entender, vai buscar, e que tem pessoas qualificadas e que entendem do que estão falando, e se não entenderem, vão buscar juntos entender, isso já é um diferencial enorme, isso aí já é bacana demais. Massa, Douglas, muito bom ouvir isso, muito bom mesmo.